Hoje é sábado, 23 de março de 2024. Eu tive um sonho muito aterrorizante. Eu estava num lugar, eu sabia que era em casa, mas ao mesmo tempo estava próximo a uma rua e eu olhava o céu estava todo escuro, não tinha nada. O vento estava parado, tudo estava parado, mas eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. As pessoas estavam paradas, normal, vivendo a sua vida. Dava para perceber que longe alguém estava fazendo alguma festa. E aí eu olhava para o céu e falava: não é possível, alguma coisa está acontecendo. E aí eu pedia para o Pai Celestial me mostrar, em nome de Jesus, o que estava acontecendo, porque eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. De repente, o céu muda completamente num piscar de olhos. Eu vejo vários meteoros caindo, pequeno, uma cor prateada, andando vários por todo o céu, mas ao mesmo tempo não era meteoro, era como se fosse o rastro do meteoro. Eles eram brancos, prateados, e ficavam indo em toda a direção. Eram muitos, parecia uma chuva. Sabe o Focus do Ano Novo, quando abre aquele colorido que ele se expande assim, fica vários para vários lugares? Era semelhante, só que não tinha um centro, né? Era sozinho, assim, quando ele já tá espaçado, mas era no céu inteiro. Isso enquanto eu olhava para frente. Quando eu virei o meu olhar na direção sul, exatamente na direção sul, apareceu, eu vi, aí sim eu vi que era cometa gigante. Apareceram dois, um vermelho, estava mais à frente, indo no sentido leste, vermelho, grande vermelho. E em seguida, atrás dele vinha o outro na cor verde, grande também. E os dois eram muito grandes, mas eles ainda estavam distante do céu, mas eu já estava próximo a ponto de assustar. E aí eu gritava: Jesus está voltando. E esses meteoros passavam muito rápido. E aí o vermelho caía na direção leste, um pouquinho mais pro leste, porque caiu no sentido nordeste. E o verde não caía. O verde não caía, ele continuou o trajeto. E aí eu olhava para o céu, aquele monte, mais um monte de pontos prateado andando para tudo quanto é lugar numa velocidade super rápida. Aquele monte, de repente, ainda vindo na direção sul, vinha um escrito, uma mensagem, mas eu não lembro da mensagem. Tinha 4 linhas a mensagem. Na primeira eu só via escrito Jesus Cristo. Estava em dourado, parecia ouro puro no céu essa mensagem. E ela passava um pouquinho assim devagar, depois sumia. Em seguida vinha em cor prateada, vinha alguns números. Eu não consigo lembrar de todos os números, mas eu via o 1, 4, 6 e aí o outro 7. Só que esse 6 e 7 era como se eles estivessem tremendo, querendo virar um, o 6, o 7. Eles ficavam assim, mas eu via bem. E eu via muito bem o 1 e o 4. E o 7, eu sabia que tinha o 7. Eles passavam devagarzinho e também sumia. Quando eu abaixava a cabeça, aí eu via as pessoas começando a ficar apavoradas, gritava e falava: tá acontecendo, tá acontecendo. E aí tinha um homem que ficava, eu lembro do rosto dele, ele ficava meio assustado, olhava para os lados, falava: vou pegar minhas coisas. E aí nesse momento
E aí esses números vinham andando também sentido sul até o nordeste. E aí em seguida eles sumiam e aí aparecia o sol, mas o sol não brilhava, ele estava meio apagado, parecia até a lua, meio apagado o brilho. E aí embaixo vinha escrito sol e ele ia seguindo também esse percurso, mas depois ele sumia. E aí eu sentia que entre o sol tinha algum alinhamento de planetas, mas eu não vi os planetas, eu não consegui ver os planetas, mas eu sabia que tinha um alinhamento ali. E eles passavam, sumia. Quando eu olhava para a direção nordeste, que era onde estava indo essas coisas, eu via dois meteoros gigantescos, só que ainda estava longe. E eu ficava apavorada, porque eles estavam vindo na minha direção. Eu estava eles estavam vindo na direção oeste, estava vindo do leste a oeste. E aí eu ficava apavorada. Só que de repente aparecia um desses meteoros, é, como se fosse um sol. É, ele não era vermelho fogo, ele estava meio amarelado ainda. Tinha um tom de vermelho, mas era pouco. E ele vinha. Aí antes dele cair na terra, aparecia um holograma. Do nada aparecia, bem no sentido nordeste, né? Entre o leste e o norte, bem ali. Aparecia um holograma e ele descia até a terra e falava para todos: é, tenham calma, nós estamos fazendo uma simulação de arrebatamento, então vocês vão ver os parentes de vocês sumirem, não se preocupem, porque nós estamos no controle. E aí eu via um unicórnio, sabe aquele cavalinho pequenininho que tem um chifre na testa, mas eu só conseguia ver a sombra mais ou menos. E eu via esse ser que parecia alienígena, ao mesmo tempo parecia pessoa, eu não conseguia identificar. Só que eu ficava com medo. Quando ele aparecia, eu ficava com medo, eu me escondia. E esse medo era aquele medo assim, eu sou cristã, eu tenho que me esconder, senão eles vão me matar. Essa era a sensação que eu tive. Aí eu me escondi e eu escutei isso que eles estavam falando, e era como se esse ser alienígena ficasse olhando, rastreando. Era como se já tivesse acontecendo o arrebatamento e eles sabiam, né? E aí eles sumiam. Quando eles sumiam, essa bola eu olhava de novo pro céu, aquela bola meio amarelada assim, ela vinha e na minha direção e continuava bem próxima. Só que do lado dela tinha uma outra que parecia uma rocha preta, parecia um carvão, mas não totalmente ainda aceso, sabe? Era uma bola bem preta, assim, rochosa, e ela vinha também na minha direção, mas ela caía na casa exatamente onde estava acontecendo aquela festa distante. Eu sabia que tinha uma festa ali, mas não tinha música nem nada, eu só sabia que tinha. E essa bola caía lá. Quando ela estava prestes a cair, eu pensava, nossa, agora acabou tudo, agora a gente vai sumir. E aí eu falava, eu pensava assim, ah, Jesus já tá vindo buscar. E aí essa bola caía no chão, aí acontecia aquele buraco, aquela explosão e voava um monte de micro pedaços de rocha. Aí eu saía correndo e voltava para onde eu estava, assim, perto do esconderijo. Aí a outra bola que já estava bem próxima, que parecia fogo, ela ia cair exatamente onde eu estava. Mas ela se transformava numa bola de borracha, igual aquela bola do Kiko, sabe? Ficava amarela com um desenho vermelho. Ela se transformava, ela batia no meu terreno, quicava e ia na direção sul. Aí quando ela subia, ela virava uma bola de fogo de novo. Aí eu entendi assim, falei assim, isso aqui é um engano. Isso aqui é coisa do engano, eles estão enganando. Só que ao mesmo tempo estava acontecendo mais uma queda de chuva de bolas de fogo.
Aí eu saía correndo, entrava dentro de casa e apavorada, eu falava, eu vou ter que falar para eles que o arrebatamento de Jesus está vindo buscar. E enquanto eu corria, eu sentia que eu ia, que Jesus já estava vindo me buscar. Eu sentia, mas parece que ainda não era chegado a minha hora de subir. E aí os povo tudo dormindo, eu saía correndo. Eu pegava a minha mãe, estava deitada na cama, e eu falava, acorda, acorda, ficava chacoalhando. Você acorda, olha lá no céu para você ver o que tá acontecendo. Aí ela falava, ah, me deixa, não quero ver não, quero, tô dormindo. Eu falei assim, acorda, vai lá ver, tá acabando, o mundo tá acabando. Aí ela, ah, me deixa aqui, que se dane, o mundo deixa se acabar. E virava mal-humorada, com a cara mal-humorada e dormia. E aí eu vi a minha irmã, e minha irmã era pequena. Minha irmã hoje é adulta, mas na época, no sonho eu vi ela pequena, por volta de uns 7, 8 anos no máximo. Aí eu pegava ela meio dormindo, ainda sonolenta. Acorda, acorda, levantava ela no colo, pegava, colocava ela no chinelo e ela meia sonolenta. Falei assim: acorda que Jesus está vindo buscar. Aí ela meia mole, aí eu pegava ela, saia correndo com ela no colo pelo corredor. E nessa hora que eu saía no corredor, eu via esse número: 1467. E aí o 6 e o 7 ficava meio que balançando, mas eu via o 7. O 7 eu via bem, mas ele tentava se transformar em 6. E aí eu saía correndo com ela e chegava num, num lugar que era frente de casa, perto do esconderijo. E aí eu olhava pro céu, aquele monte, um monte de cometa, um monte, só que não era cometa, é aí que tá. Esse brilho prateado não era cometa, mas eles andavam e os rastros eram igual cometa. Os cometas mesmo que estavam caindo na Terra, eles eram grandes e pareciam bolas de fogo. Aí eu olhava assim para baixo, eu via um monte bem na minha frente, mas ele não estava com o pé no chão. Mas eu via um monte de gente de silhuetas de pessoas e na frente assim estava Jesus. Mas eu não via face, eu não via rosto, eu só via a silhueta. E tinha o mesmo brilho prateado, era o brilho dos cometas que estavam no céu, que não era cometa, era o mesmo brilho. E aí eu falava, Jesus chegou, e eu caía de joelho com a minha irmã, assim. Eu falava, Jesus chegou, o meu pastor chegou, o bom pastor chegou. Aí eu ia me aproximando e falava, Jesus, nos leva. E aí Jesus falava, 5 por 1. E aí eu entendia que eu tinha que fazer uma escolha. E aí eu falava, Jesus, então nos leva aí, falava 5 por 1. Aí eu olhava para minha irmã, olhava para ele, olhava para aquele monte de pessoa que eu sabia que estava com ele, todas estavam brancas. Aí eu olhava para minha irmã e eu falava, Jesus, então leva ela. Só que nisso eu sentia que Jesus estava olhando para o meu coração. Ele estava fazendo um teste naquele último segundo. Eu sentia que ele estava fazendo um teste, olhando para o meu coração. E aí eu olhava para minha irmã assim, triste, vendo a desolação que estava no entorno, as pessoas gritando, as pessoas gritando. E aí eu acordei nessa hora. Eu não consegui, ele ficou parado, não fez nada, só observando. Eu olhava para minha irmã e aí eu acordei. Mas tem um detalhe agora, voltando, que eu me lembrei agora. Na hora que o engano apareceu, que apareceu o unicórnio, tudo, que falou que eles iam fazer um teste de arrebatamento, que era uma simulação, que eles foram embora. Teve um homem, esse homem que eu tinha visto lá no começo, ele falava assim: ah, eu vou pegar então os meus símbolos, as minhas simbologias e vou me preparar. E aí eu sentia que era como se ele fosse fazer alguma coisa para preparar um portal, esse homem. E aí ele saía, mas eles não viam o céu como eu via. Eles só viram esse enganador.
esse enganador e essa bola que vinha na direção leste, que eram duas bolas, na verdade. Uma preta, bem, tinha um pouco de chama, mas ela era como um carvão, preta, e vinha uma outra que era amarelada, com um tom vermelho, que foi essa que quando caiu na minha casa ela se transformou numa bola. Eles só conseguiam ver esses dois cometas, essas duas rochas vindo. Eles não viam o céu como eu via e o desespero que eu via. Eles não viam. Isso me chamou a atenção. Então eu acordei com, com isso. Não sei o que quer dizer, mas eu só gostaria de compartilhar. Teve mais um detalhe aqui que eu lembrei aqui do sonho. Na hora que tava vindo os meteoros, e aí passou, veio as letras, e depois veio os números, eu olhei de novo para a direção leste. E lá eu vi a lua era uma lua cheia, porém ela tinha um aspecto de quarto minguante. Eu sabia que era lua cheia, mas ela estava com aquela sombra de quarto minguante. E aí eu sentia no coração lá, no sonho, falando, era o eclipse. E aí a lua tinha hora que ela aparecia totalmente cheia, e aí era como se fosse uma sombra, ela entrava na metade da lua e voltava. Entrava e voltava. Por isso que parecia a lua quarto minguante. Aí ela entrava e voltava 3 vezes. E aí eu falava, é o eclipse, é o eclipse. E ela fazia esse procedimento 3 vezes e eu ficava olhando fixa para a lua e era uma lua cheia. Depois que aconteceu isso, que eu vi essas luas, aí ela sumiu. Foi quando apareceu os dois meteoros vindo na direção, um preto como um carvão e o outro amarelado com fogo com um tom vermelho. Mais um detalhe que eu lembrei aqui do sonho é que quando Jesus estava com o seu povo, né, parecia que o povo era a ovelha mesmo, um bom pastor. Mas eu sentia que Jesus estava com uma túnica branca, toda branca, e estava cingido, né, uma faixa vermelha na cintura. Estava cingido assim, amarrado, uma faixa vermelha, mas não era um vermelho qualquer, era um vermelho igual de realeza, sabe? E é isso que eu lembrei agora. Conforme for lembrando os detalhes, eu vou colocando, porque na hora que eu acordei, eu já peguei o telefone para gravar. Eu vou colocar o link da reportagem. Agora tem uma coisa curiosa. Aí, na reportagem, fala que ele vem na direção oeste. Há uns dias atrás, eu tenho observado que o polo magnético, ele não está certo, né? Eu sempre fui fascinada pelo céu, gente. Sempre fui fascinada, sempre pesquisei, pontos cardeais. E eu senti primeiro, né, observando o céu, que o polo magnético não está exatamente correto igual antigamente, norte, sul, leste, oeste. Ele tem virado um pouco, ou seja, onde é o oeste, ele está um pouquinho mais para onde deveria ser o sul. Quando eu observei isso, eu peguei a minha bússola e fui olhar, e realmente o polo magnético não está certo. Ele deu uma inclinada levemente de alguns graus. Aonde era o oeste, ele foi muito, muito pouco, mas ele foi, né? Pouco em relação à proporção do planeta, mas muito para quem observa. Ele foi, o oeste está mais voltado para a direção sul. Hoje é 24 de fevereiro de 2024. Eu vou relatar um sonho que eu tive nessa madrugada, do dia 23 para o dia 24, que na verdade foi um sonho bem estranho, porque eu acordei várias vezes na madrugada. A primeira vez que eu acordei era umas 2 e pouco da manhã, e eu fiquei um bom tempo acordada, bem acordada mesmo. Depois eu voltei a dormir e o sonho continuava exatamente da onde parava. E aconteceu umas
3 vezes. Eu vou relatar aqui as partes que eu lembro, depois eu faço, se eu lembrar ele completinho, eu coloco um outro áudio. Eu lembro de estar num lugar que estava como um lockdown parcialmente, então tinha poucas pessoas circulando. E eu olhava para algum lugar assim distante, e eu não lembro se era um outdoor ou uma placa, mas eu via um número 66 e o outro, eu não me recordo se eram 4, se eram 5, porque ele estava meio embaçado. Mas aí quando eu olhava para esse número, falava, uma voz falava 7 dias. E aí eu sentia que era como se faltasse um período de 7, mas eu não sei se iria ser 7 dias ou 7 meses, mas eu sentia que era um período que faltava de 7 para o anticristo subir no poder e fazer o que ia fazer. E aí eu olhava de novo para esse número, e aí eu via 666. Depois disso, eu olhava para o céu, eu saía, voltava para minha casa, eu olhava para o céu e eu via um desenho, mas bem grande, colorido, assim, como se fosse um quadro com algumas imagens grotescas. Tinha como se fosse desenho de guerra, mas não era nítido, era igual aqueles quadros que a gente olha de arte, que é meio quadriculado. Por isso que ele era grotesco, porque ele tinha uma cor muito forte e ele não era nítido. E tinha algumas imagens que eu não conseguia distinguir, tinha como uma espécie de fumaça, assim, tampando. Eu sabia que não era nuvem, parecia fumaça. E aí eu sabia que era alguma coisa ruim que estava acontecendo. E eu virava para o meu marido e falava: o anticristo vai chegar em breve, vamos nos preparar, porque Jesus vai vir nos buscar, mas eu não sei que horas que ele virá. Eu não sei se ele vai buscar a gente antes de começar a tribulação ou no meio da tribulação. E aí ele falava: então vamos correr para avisar os nossos familiares. Quando a gente ia andar, essa imagem que estava no céu, ela caía no chão como se fosse um toldo, alguma coisa se abrindo, sabe? Aí caía no chão, ele parecia um véu, uma pipa, não sei explicar, mas ele caía, ele era físico, era como se estivesse abrindo o céu. E aí a gente saía correndo. Eu chegava na casa dos meus sogros e falava: olha, é hora agora de se preparar, porque é agora que vai começar. E eles não davam atenção. E aí meu marido falava: olha, agora ela tá falando sério. Eu também não acreditava. Mas ela vem lendo a Bíblia e ela vem mostrando os sinais para mim. E realmente o último sinal aconteceu agora. Vamos, enquanto é tempo, vamos, porque logo Jesus vai buscar. E aí eles não acreditavam. E aí eu falava para o Dimarco assim: avisa a sua irmã, avisa o seu cunhado que vai começar. E essa minha cunhada, ela não fala comigo, né? Porque a gente teve uma discussão, eu pedi perdão para ela e ela disse que nunca iria me perdoar. E aí eu saía correndo e falava: Sara, você precisa perdoar. É a última chance, pelo amor de Deus, Jesus vai vir nos buscar, você não pode ficar. E aí ela falava: não, eu não vou. E fechava a cara. E eu olhava para o céu e aí eu falava: Dinho, olha o céu, Dinho, já não tem mais nenhuma estrela. Olha como que o céu tá diferente. Ele estava meio avermelhado, com um tom escuro. Eu olho o céu, não tem mais estrela, não tem planeta, não tem nada. Os astros já estão caindo, eles já estão se separando porque Jesus está vindo. E aí ele saía correndo, chamava os parentes dele, primos, tios, e vinha um monte de gente, vinha e falava: vamos se reunir aqui, o que você tem para falar? E aí eu começava a falar de guardar alimentos, se preparar,
porque algo ruim ia acontecer, mas eu ainda não tinha falado o que que era, porque eles estavam, assim, mais ou menos num grupo de 30, e eles ficavam conversando entre eles, e as crianças correndo, gritando, dando risada. Era como se eles estivessem no meio de uma festa, sabe? E eu tentando falar, ninguém me escutava. Aí eu fiquei brava. Aí eu falei, Dinho, Dinho é meu marido, o apelido dele, né? O nome dele é Edmar. Eu falava, Dinho, vamos falar para quem quer ouvir. Quem não quer ouvir, Deus vai tomar providência. E aí quando eu terminava de falar isso, as mulheres pegavam as crianças e falavam, vamos embora, a gente sabe que só tem que guardar alimento, vamos embora, as crianças estão fazendo bagunça, depois a gente volta. E aí eles pegavam as crianças e saíam. Aí ficava uma ou outra pessoa que queria ouvir mesmo. Essas que ficavam falavam assim, eu vou pegar a minha Torá pra gente estudar. Aí eu falava para eles, olha, não dá mais tempo para estudar. A Torá é importante, o Pentateuco é importante, é justamente as leis de Deus que é importante, mas agora não dá mais tempo. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia todos os sinais que já aconteceram e o último que está para acontecer, que é em breve. É isso que vocês têm que prestar atenção. E aí, a gente se reunia numa roda, assim, todo mundo em pé, como se fosse fazer um estudo ali. E aí eu olhava para o céu, eu via todos os planetas num alinhamento. E só faltava um deles, que eu não lembro se era Júpiter ou era Marte, mas era um desses dois planetas. E aí eu olhava para o céu e falava, Dinho, olha, olha lá o céu, Dinho, olha os planetas. E aí não tinha estrela nenhuma, nenhuma em volta. Só tinha esse alinhamento de planetas, certinho mesmo. E esse um que estava no canto esquerdo, que ele estava se aproximando também para entrar no alinhamento. E aí eu sentia uma voz falando que quando acontecesse esse alinhamento, ia acontecer algo em relação ao anticristo, que talvez ele iria se manifestar, aparecer. Aí eu ficava tentando entender. E aí o pessoal conversando, desesperado, e uma escuridão ia caindo de repente assim na noite. O céu que tava, era um vermelho meio vinho, já não tava mais, já tava ficando bem escuro. E só os planetas brilhando mesmo, bem forte, indicando que alguma coisa ia acontecer. E aí eu entrava para dentro de casa, assim, correndo para falar para minha sogra, para o meu sogro, que tá acontecendo, acorda, vocês estão dormindo, sai dessa TV. Ela estava assistindo a TV, sentada no sofá, como ela sempre faz. Eu assim, tá acontecendo, sai daí. E ninguém me escutava. Aí eu sentava na cadeira da cozinha, olhava para o meu marido, falava, meu Deus, vai acontecer. Será que agora que o anticristo vai aparecer? Será que Jesus vai nos buscar agora? Algo vai acontecer. E aí eu olhava para o teto, não tinha o teto da casa, era o céu. E aí eu olhava o planeta já quase entrando num alinhamento. E aí eu falava, Jim, olha lá, o planeta está alinhando, está alinhando. Quando o planeta alinhava, aparecia como se fosse um QR Code, uma cor verde e uns detalhezinhos brancos. Sabe o QR Code? Não tem a parte preta? Essa parte era verde. Mas o desenho tinha ali um formato estranho, como se fosse maiores os quadradinhos. E aí eu olhava e minha visão doía muito e eu ficava com medo, mas um temor muito grande. Eu não conseguia olhar. E aí eu olhava para o Edmar e falava, você consegue ver? Aí ele olhava para o céu e falava, não, eu não consigo, é muito forte. Aí eu falava para ele, eu tive uma ideia, eu vou gravar. Eu pegava o celular, apontava para cima e pelo celular eu não conseguia ver também. Era algo muito poderoso. Aí ele falava, coloca o celular então para baixo. Aí eu ligava a câmera, colocava o celular para baixo, né, com a câmera apontada para o céu para ler o QR Code. E a gente ficava sentado esperando mais ou menos 1 minuto. Quando terminava, eu olhava o celular e o celular aparecia uma tela toda preta, aparecia uma mensagem assim, tenebroso. E aí o celular apagava, como se tivesse queimado.
Aí demorava uns minutos e eu olhava para ele e falava, Jim, nem o celular conseguiu ler o QR Code, até o celular tá com medo. O que será que está acontecendo? Só que nessa hora eu sentia no coração que era como se algo que fosse diretamente do Pai Celestial estivesse acontecendo. Ou era a ira dele, ou era uma preparação para vir nos buscar. O medo que eu sentia, o temor, não era o medo de saber que era algo ruim, era por saber que algo muito, muito grandioso estava para acontecer. E eu não sabia que quando as coisas fogem do nosso controle, quando é sobrenatural, quando é de Deus mesmo, a gente sabe que a gente não aguenta, a gente tem medo. Aí passavam uns minutos, eu ligava o celular, aparecia só um pedacinho só de rede, estava os pontos vermelhos, né, da rede, e aí meu marido falava, não é o chip? Eu falei, não, não é o chip que deu problema. O próprio celular não aguentou dizer o que o céu tem para dizer. E aí eu saía correndo e falava pro pessoal, é agora, agora, se prepara. Aí foi quando eu acordei. Tem mais coisas que eu sei que eu sonhei, mas eu tô lembrando aos poucos, porque foi muito grande. Mas o que me chamou muito a atenção nesse sonho foi a voz dizendo que faltava 7 dias. E aí eu olhava pro número, o número era 66, um outro que parecia 45, depois ele virava, ficava 666. Então eu não sei se quis me avisar, né, 7 dias, se é 7 dias mesmo, ou se é um outro tempo, mas o tempo de Deus é contado como 7 dias, mas essa voz ficou muito forte. E o alinhamento dos planetas. Isso também eu achei muito peculiar. E assim, gente, eu sou professora, eu gosto muito de estudar de tudo, amo, e eu recentemente estava olhando sobre o alinhamento próximo que vai ter dos planetas. Vai ser por volta de junho. Na verdade, eu sou muito encantada pelos os astros, inclusive a constelação de Órion e as Pleiades, que depois eu vou falar para vocês algo curioso que Deus me mostrou. Mas esse alinhamento, ele vai acontecer mesmo. Ele vai acontecer em junho. E eu até gravei um print de tela, eu estudando sobre esses planetas. E isso me chamou a atenção. A voz falando 7 dias e esse alinhamento. É isso.